sua Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 9, verso 1, e depois nós vamos ler Provérbios 24, do 3 ao 5. Provérbios capítulo 9, verso 1, e depois Provérbios 24, do 3 ao 5. Amém, queridos? Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Provérbios 24, do 3 ao 5, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus poros se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Amém, queridos? Amém. Por isso nós abençoaremos nessa vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está, pela liderança que constituído. Mais uma vez eu te peço, ó Deus, fala conosco, e que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco, regido por um tema: sabedoria para edificar. Sabedoria para edificar. Vou contar até 3, vou pedir para você repetir o tema da mensagem. Bom, pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. O que é? Pedagógico. Como assim? Tudo aquilo que a gente repete fica mais fácil de lembrar. Como eu quero que você saia daqui lembrando da mensagem, eu vou pedir para você repetir. Por quê, pastor? É aquele tipo de lembrança que você diz assim: eu não sei quem pregou, mas a mensagem era sabedoria para edificar. Não precisa lembrar do pregador, só lembra da mensagem. Vamos lá no 3, sabedoria para edificar? 1, 2, 3. Sabedoria para edificar. Ficou bom, mas eu fiquei sabendo, se você falar mais alto, esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer. Ó, eu não disse que foi Deus que falou, viu, irmão? Que fique claro que eu não disse que foi Deus que falou, porque se é Deus se cumpre. Vai põe a fé em prática, né, irmão? De repente, vamos lá no 3, sabedoria para edificar. Se você falar bem alto, de repente Deus toca no coração dele e fala assim: hoje eu paro algo para você. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Sabedoria para edificar. Crente é uma bênção. Falou em comer. Falou em comer, ele abre o coração. Queridos, olha que interessante. O texto que nós lemos, Provérbios 9, 1, diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Depois o 24 vem falando sobre como esta casa e os cômodos vão se enchendo. Mas a nível de pano de fundo, para você entender, o livro de Provérbios é conhecido como um livro poético. Ele entra na categoria dos livros poéticos, livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. É interessante porque Provérbios vem tratar da vida cotidiana da nação de Israel. Provérbios vem tratar de uma vida na prática, do seu dia a dia. É interessante porque o tema central do livro é a verdadeira sabedoria. Quando nós olhamos para Provérbios, e muitas das vezes nós nos enganamos, porque nós pensamos que Provérbios é um livro de promessas, e não é. Toda a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. No entanto, quando eu olho para Provérbios, eu preciso entender que Provérbios é uma literatura de conselhos. Se uma literatura de conselhos, se eu der ouvido, eu vou colher o fruto disso. Mas se eu não der ouvido, eu vou colher a consequência. Por ser um livro de sabedoria e de poesia, mas baixinho, a poesia no Oriente, ela tem uma característica diferente de nós aqui.
A poesia ela tem rimas. No Oriente não, é um paralelo. Por isso que você lê em Provérbios, o justo e o ímpio, o sábio e o tolo, é o estilo literário. Mas olha que interessante, o texto diz que a sabedoria construiu a sua casa. E aí diz que ela ergueu 7 colunas. Há um escritor, Oswaldo Sanders, um escritor cristão, ele diz e ele define sabedoria da seguinte maneira: sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Eu amo essa frase dele. Por quê? Porque sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Tem gente que conhece muito, mas o que é que ele faz com aquilo que ele conhece? Nada. E quem olha para ele diz assim: meu Deus, tanto conhecimento, mas é tolo. Por quê? Porque ele acumulou conhecimento, mas não consegue colocar nada em prática. Mas ele talvez conhece alguém que talvez não estudou muito, talvez não se especializou, mas o pouco que sabe, coloca em prática, prospera, é abençoado. E você olha e diz assim: meu Deus, como é que pode? Por quê? Porque sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Pastor, o que o senhor quer dizer? A minha preocupação não é o teu glória só aqui no domingo à noite. A minha preocupação é o que você vai fazer na segunda-feira com aquilo que você vai ouvir aqui. Então, pelo amor de Deus, seja sábio em tudo aquilo que Deus está liberando neste altar. Guarda no teu coração e saia daqui dizendo aqui: eu vou vencer, eu vou colocar em prática, a minha família vai ser abençoada, a minha casa vai estar firmada, porque eu vou sair daqui para edificar. É interessante porque eu não é minha área, construção civil. Aliás, eu sou um péssimo servente. Na verdade, eu acho que vou chegar só na hora do churrasco. E pior, nem carne eu como, irmão. Já viu isso? Desde criança, não é? O irmão diz assim: pastor, a sua religião não permite? Eu disse: não. É desde criança. Graças a Deus, meus filhos, minha esposa amam a carne. Quer ver ele ficar feliz? Chama ele para o churrasco. Fui pregar numa igreja. O pastor falou assim: pastor, a gente ia fazer um churrasco. Chute na hora, alguém me avisou e disse assim: o pastor não come carne. Cancelaram o churrasco, compraram um monte de pizza de mussarela. Eu amei, mas os meus filhos falaram assim: nossa, tá bom, não, cara, mas eu não. Com hashtag fica a dica: eu não como, mas eles amam, né? Queridos, olha que interessante, não é a minha área, a construção civil, mas não precisa ser um período para entender que a garantia de que uma construção vai estar de pé são as colunas. E é interessante porque, embora você não esteja vendo, mas esse prédio, se não tivesse as colunas, iria abaixo. Então, quando eu olho para o contexto de que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas, eu quero pensar com você de forma bem prática sobre 7 colunas da sabedoria. 7 colunas da sabedoria. Por que, pastor? Porque quem quer construir algo com sabedoria, quem quer edificar, precisa entender: se você não tiver alicerce, cai. Se você não tiver alicerce, vai desmoronar. E acredite, eu queria trazer uma mensagem daquela que a gente pula, sapateia, acorda. Mas o Senhor apertou meu coração. Senão você vai falar sobre Provérbios hoje. Mas não quer dizer que você não tem alfolinho, você pode ficar à vontade. Queridos, a primeira coluna que eu quero pensar convosco nesta noite, que eu quero intitular a primeira coluna da sabedoria, olhando para o livro de Provérbios, eu chamo esta coluna de temor ao Senhor. Quer construir alguma coisa na vida? Quer edificar alguma coisa sólida? Comece temendo ao Senhor. Provérbios 1:7 diz assim: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9:10: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Não tem como construir algo sólido na vida se você não tiver como base o temor a Deus. Você não edifica nada se
você não tiver o temor a Deus, sua casa não é sólida. Se vocês não temerem a Deus, seu casamento não é abençoado. Se você não temer a Deus, seus filhos não serão prósperos. Se eles não temerem a Deus, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer construir algo sólido, chega dentro da sua casa e diz: gente, a partir de hoje tem uma coluna, nós tememos ao Senhor. Você sabe o que te livra de sair fazendo besteira por aí? É o temor ao Senhor. Seja sincero. Só para a gente que veio, quem está assistindo, de vez em quando você não usou a expressão assim: ah, se eu não fosse crente, olha só. Alguém já usou essa expressão? Quando você usou essa expressão, no seu subconsciente está assim: se eu não temesse a Deus, eu tinha arrancado meia dúzia de cabeça. Aí, o pior que você ainda diz assim: ah, se fosse uns 5 anos atrás, veio a só. Mas por que você não saiu fazendo essas besteiras? Porque tem uma coluna na sua edificação: temor ao Senhor. Então, queridos, dependendo da construção, as colunas estão escondidas. Por quê? Porque temor ao Senhor é algo que começa aqui dentro. O temor ao Senhor não é simplesmente um ato externo. Por quê? Porque a religião muda o homem somente por fora, mas o temor ao Senhor muda o homem por dentro e reflete dentro do lado de fora. Então o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ter uma casa sólida? Tema o Senhor. Mas eu disse que a sabedoria edificou a sua casa e ergueu 7 colunas. Qual é a segunda coluna da sabedoria? Eu chamo essa coluna de viver por propósito. Olha que interessante. Eu estou construindo a minha casa. Primeira coluna que eu levantei: temor ao Senhor. E essa coluna, pastor Anderson, vai chamar como? Viver por propósito. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Provérbios 16, verso 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até o simples, para o dia do castigo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: Deus não erra, Deus não faz nada sem propósito. Embora a palavra propósito esteja muito em alta e você vai ver muita gente na internet, palestra daqui para lá, falando sobre propósito, eu posso dar uma definição simples. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. Que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. Como assim? Vou explicar. Uma cadeira. Quem criou esta cadeira criou com um propósito. Quem criou a cadeira criou para quê, irmão? Você pode me ajudar? Para que serve a cadeira? Certeza? Ô irmão, se apertar mais um pouco, você fica em dúvida. Certeza? Agora a pergunta que eu vos faço é: você usa ela para alguma outra coisa? Eu vou lhe explicar assim. Você pega a cadeira e você precisa tocar uma lâmpada e você não tem mais cabo. Aí você diz assim: traz uma cadeira para mim. E você sobe nela. Ela foi feita para isso? Mas você usa e dá certo, sim ou não? Sim, nem sempre. Às vezes você, né? Por quê? Porque tudo aquilo que está fora do propósito corre risco de dar errado. E outra coisa que você precisa entender: não é porque está dando certo que está dentro do propósito. Tem gente se enganando aí. Querido, deixa eu dizer uma coisa: Deus te fez com um propósito. E não é porque está dando certo que está dentro do propósito. E tudo aquilo que está fora do propósito corre o risco de dar errado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer construir algo sólido? Primeiro, tema Deus e aprenda a viver uma vida guiada, dirigida pelo propósito que Deus quer para você. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Salmo 138, verso 8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos. Sabe qual é o problema nosso nos últimos dias? Ao invés de vivermos por propósito, nós temos vivido por resultado.
E se você viver por resultado, você vai em busca do que dá certo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nem sempre as coisas vão sair do jeito que você imagina, mas quem está seguro no propósito é assim: eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não estou aqui vivendo pela necessidade de aprovação, eu não estou vivendo em busca do resultado. Sabe por quê? Porque o resultado nem sempre chega na hora. E se você viver pela necessidade de aprovação, queridos, a sua vida vai ser guiada não por propósito, mas por opinião. E vou lhe dizer uma coisa: opinião qualquer um pode dar o tempo todo, e aí você vai sofrer. Isso vai te castigar demais. Pastor, qual a importância de erguer uma coluna de viver no propósito? Facilita a vida. Como assim facilita a vida? Irmão, simplifica. Porque em vez de eu gastar força e energia naquilo que não é, eu vou direto naquilo que é a direção de Deus para mim. Como assim? Os meus relacionamentos. Se você entende que Deus te gerou com um propósito, como é que você vai agregar alguém na tua vida que está te tirando para longe do propósito? Como é que eu vou agregar alguém na minha vida que está me roubando daquilo que é o propósito? Então, quando eu tenho uma vida dirigida para o propósito, queridos, olha que construção linda. A primeira coluna demorou sem modo. Segunda coluna vive para o propósito. Alguém diz assim: só tem um esquema que está dando certo, está todo mundo prosperando. Aí você olha e diz assim: não, mas para mim não serve. Ah, mas você é bobo, então para mim não vai. Por quê? Porque eu não sou dirigido por resultado, eu sou dirigido por propósito. Propósito, sabe, queridos, que ainda que o resultado não venha, você está plantando uma terra que vai frutificar, que vai dar certo, meu irmão. O que você está construindo, o vento não vai derrubar. O que você está construindo, quando transbordar o rio e vier a chuva, não vai cair, porque você está edificando sobre a rocha, e na tua construção tem coluna de partida para o propósito. Então entenda isso. Simplifique, irmão. Simplifique. Alguém veio pastorando, isso é um negócio bom para nós. Então, varão, mas Deus não me chamou para isso. Uma vez um amigo falou assim: você está perdendo, varão. Você tem família. Então, é até tentador. Mas se eu abraçar algo que não é para mim, a minha vida pode travar anos-luz. Mas se eu viver dentro do propósito, o Deus que me tomou pela mão vai me guiar até o destino. Deus tem coisa boa para você. Olha para mim nesse dia: Deus tem coisa boa para você. Ele não deu glória, não. Eu achei que ele deu glória. Você acabou de falar para ele que Deus tem coisa boa. Mas eu olho para o texto, e o texto diz que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. A sabedoria vai erguer mais uma coluna. E qual é essa coluna da sabedoria? Eu chamo essa coluna, classifico essa coluna de gerencie suas emoções. Gerencie suas emoções. Olha aquele, vamos construir junto. Vamos, faz de conta que eu estou tentando construir, nós estamos falando junto. Levantamos a primeira coluna, demorou a segunda. A segunda coluna, a partir de agora nós vamos viver no propósito. Terceira coluna, só que a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Controla as emoções. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Querem escute uma coisa: quando o texto sagrado fala sobre o coração, escute, ele não está falando quando você chega a um prédio e está lá, elevador ou escada. Aí você diz assim: bom, a Bíblia diz, guarde o seu coração, então eu vou descargar. A Bíblia não está dizendo eu guardo o seu coração quando o irmão te chama para o churrasco e aquela picanha com aquela gordura assim, que você olha e diz assim: meu Deus, olha aí, você lembra, guarda o coração. Não, irmão, tira a gordura. Não, não é disso.
Quando o texto fala guarda o seu coração, o texto está falando de coração como centro das nossas emoções, como a nossa oração. Olha que interessante. Você sabia que 80% das nossas ações, na verdade, não são ações, são reações. Por quê? Porque as nossas emoções são responsivas e também preparatórias. É interessante porque quando você olha a palavra motivo e emoção, no latim elas têm a mesma raiz, que é movere, ou seja, o que implica dizer que você se move dependendo como está o seu estado de espírito, ou seja, o motivo de você ter agido dessa forma está muito ligado como você está interiormente falando, como é que anda as suas emoções. Você já percebeu que tem culto que você chega bem, você quer cantar, você quer pregar, se deixar ser ministro oferta, né? Você vem até com o dedo no meio da Bíblia dizendo assim: se o pregador faltar, eu falo para o pastor, estou na brecha. Mas tem dia que você chega aqui, você está na escala, você assim, olha você assim, eu brinco com a turma da intercessão, a gente anda um pouquinho. E tem irmão que tem dia que ele chega, ele está na intercessão, ele está de pé lá. Ele parece um caçador de demônios. Ele está olhando assim: hoje eu pego um teu chifre. Sabe aquela cara de exterminador do futuro? Tem dia que você olha em mão da intercessão, ele procura um lugar bem encostado e ele está assim. Tem dia, você entra aqui pingando azeite. Você olha para o irmão do lado e diz assim: ó, cuidado. Se não estiver na posição, cai. Se encostar em mim hoje, não estiver na posição, você cai. Mas olha que interessante, tem dia que você entra aqui, ó céus, ó azar, ó tristeza. E nesse dia, você pega até carona em oração. Já pegou carona em oração? Eu vou te explicar aqui já e você vai lembrar. Tem dia, irmão, que você entra aqui, se deixar seguir oração. Deus abençoe o ministério, Deus, ministério de mulheres, você está ligando, mas tem dia, irmão, você entra aqui e nem força para orar. E aí sabe o que é interessante? O irmão do lado está orando, Deus abençoe o pastor, e aí você fica, não, abençoe. Deus abençoe o ministério infantil, aí você fica, não, abençoe. Deus abençoe as mulheres, aí você fica, quando você o teu nome. Deus abençoe o pastor Anderson. Deus abençoe. O solo das emoções é instável. Pastor, então por que o senhor está dizendo? Escute uma coisa: eu ergui uma coluna do temor ao Senhor, eu ergui uma coluna de viver no propósito. Então vai ter dias que emocionalmente eu não vou estar bem, mas aí eu olho para a primeira coluna e digo assim: não importa o que esteja acontecendo, eu ainda temo a Deus. Aí você olha para a outra coluna e diz assim: e eu não vou sair do propósito. Aí você diz, igual o salmista diz: porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Eu vim aqui para dizer: não importa o que você está vivendo hoje, isso não define quem você é e nem aonde você vai chegar. Porque o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que alcançou uma casa de cristal, eu te ajudo, eu te ajudo. Só que eu tenho que gerenciar isso. Tem irmãos que está parecendo uma bomba relógio. Ele está prestes a jogar tudo por ar. Ele está num nível de estresse normal. As emoções dele não coisinha. E você está acabando com tudo, não, que eu vou desistir. Eu vou parar. Eu não aguento mais. Eu vim aqui com a minha casa para dizer: aguenta firme. É uma fase, vai passar. Pastor, mas parece que essa dor no meu peito nunca vai acabar. Deixa eu dizer uma coisa: ele tem consolo para a tua alma. Quando o Senhor recolheu
para minha casa, foi muito difícil. A gente descobriu uma enfermidade e dentro de 3 meses a coisa assim, e aprove a Deus recolhê-lo. E eu fiquei mal. Eu tinha uma agenda assim, congresso, no dia que Deus recolheu ele, eu tinha um congresso, no outro dia um congresso, e a semana inteira. E a gente ainda está acelerado, né? E eu liguei para o pastor lá, naquele centro de responsabilidade do pastor. Deus recolheu meu pai, mas se o senhor quiser, eu vou aí porque é um congresso e tal. E o pastor, muito sábio, do outro lado disse: pastor, eu sei quem é o senhor. Calma, fica tranquilo. Eu vou ligar para um amigo aqui, meus sentimentos. E aí a ficha vai caindo. E de repente a gente desarma. E aí eu fiquei mal. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer? E alguém entrou dentro da casa da minha mãe, falando com a gente, disse assim: Deus vai sarar o coração de vocês. Eu disse: não tem como. Como é que a gente vai se reunir no Natal, sorrir de novo? Foi em novembro que isso aconteceu. Como é que a gente vai se reunir? Não tem, não, a gente não tem. E essa pessoa disse assim: escuta o que eu estou te falando, Deus tem bálsamo no coração de vocês. Só que quem estava nos falando havia perdido 2 filhos. Um, aos 4 anos de idade, uma enfermidade, aprove a Deus, que a criança partiu. O outro, um jovem de 16 anos, no acampamento da igreja, morreu afogado. Eles, os pastores da igreja, fizeram acampamento, e o próprio filho morreu no lar, no sítio onde eles estavam. E quem falou para mim disse assim: olha, vocês não me entendem agora, mas Deus tem bálsamo no coração de vocês. Sabe o que ela falou? Vocês vão lembrar, mas sem essa dor no coração de vocês. Eu disse: impossível. Mas o tempo foi passando e o Espírito Santo ele trouxe bálsamo. E ele trouxe cura para o nosso emocional. A gente se reúne em família. Meus irmãos, a minha mãe, meus filhos, meus sobrinhos, e a gente está brincando, e a gente está rindo, e de repente alguém fala assim: pai, eu ia gostar de estar aqui, né? O pai ia gostar, a gente para assim: é verdade, a gente lembra, mas a ferida não está mais aberta. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu sei, tem uma coluna que foi erguida. Deus está te dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu vou te ajudar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Tem socorro de Deus para a tua alma hoje. Tem socorro de Deus para a tua alma hoje. Tem cura de Deus para a tua alma hoje. Isso diz que a sabedoria construiu sua casa e ergueu 7 colunas. Nós falamos de uma primeira coluna, demorou-se embora. Falamos de uma coluna, viver no propósito. Uma terceira coluna, gerencia suas emoções. Mas há uma 4ª coluna que eu quero chamá-la de cuidado com a língua. Olha aqui, como que a nossa construção está ficando bonita. Eu comecei a temer ao Senhor. Eu entendi que eu vivo por propósito. Portanto, gerencio as minhas emoções. E agora eu li uma coluna. Eu preciso tomar cuidado para não falar demais. Sabe por quê? Provérbios 16, 23 e 24 diz assim: o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha ele pregando isso. Por quê? Porque eu preciso entender que eu estou edificando algo, eu estou construindo algo. Mas você sabia, se eu não tomar cuidado na minha língua, eu ponho tudo a perder?
Já percebeu que você vem numa crescente, Deus está abençoando, e infelizmente você não vigia daquilo que fala, e acontece o que é? Coloca tudo por água abaixo. E esse é o problema, se você não vigiar no que fala. Quando nós lemos a carta de Tiago, e esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, lá no capítulo 3, do 2 ao 4, ele diz assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em falar, em palavra, tal homem perfeito e poderoso, também capaz de refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por vento impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daqueles que o governam. Escute, ele está falando que se você colocar freio na boca do cavalo, você controla ele. Ele está falando que uma embarcação gigantesca é controlada apenas com um objeto pequeno, um leme, e você dá direção. Agora, se você olha o contexto, não é com o cavalo que ele está preocupado, não é com embarcação, ele está usando uma metáfora, uma linguagem comparativa, para dizer assim: meu filho, no dia que você aprender a controlar a tua língua, você controla a situação da tua vida. No dia que você aprender a refrear a tua língua, você vai chegar ao destino desejado. O que implica dizer, ele está dizendo que a sua língua tem poder de dirigir, tem poder de guiar, tem poder de orientar. Então a sua boca nessa noite tem poder de liberar destinos. Então quando você abrir a tua boca, abre a boca para abençoar. Enquanto alguém está dizendo não vai dar certo, você diz assim: eu creio, vai dar certo, porque Deus é poderoso para fazer. Alguém diz assim: teu filho nunca vai ser ninguém na vida, você diz: está repreendido. Meu filho vai ser um instrumento na mão do Senhor. Meu casamento vai ser uma bênção, minha casa vai ser uma bênção, a minha vida financeira vai ser abençoada. Libera uma palavra de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos entender isso. No entanto, o Tiago continua dizendo que a língua é perigosa e indomável. Por quê? Se você continuar lendo o texto, eu não vou prosseguir por conta do horário, mas se você ler Tiago 3, você vai perceber uma coisa. Ele está dizendo assim: uma pequena fagulha pode destruir todo um bosque. Aí ele fala que uma serpente é venenosa. Sabe o que ele está falando? Da língua. Uma palavrinha fora de contexto pode destruir muita coisa. Então, quando eu estou edificando algo, eu preciso entender que, queridos, a minha língua precisa abençoar. Tiago continua dizendo que dentro de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Como assim? Queridos, se Deus te chamou para ser bênção, então cuidado para que por meio da tua língua você não se torne maldição. Pastor, é sério isso? É sério. Porque a palavra diz, Paulo escreveu nos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quando você entende ali o que palavra torpe significa dentro do grego, é nenhuma palavra que não construa, nenhuma palavra que não edifique. Queridos, a gente tem uma máxima lá em casa, que de vez em quando a gente brinca um com o outro, assim, quando alguém fala alguma coisa que não era o contexto ou que não vigiou, a gente diz assim: perdeu. Perdeu o quê? A oportunidade de ficar calado. Se tivesse ficado calado, não tinha errado. Se tivesse ficado calado, não teria gerado isso que gerou. Pastor, mas eu não consigo, porque aqui corre sangue de alagoano, pernambucano, baiano, cearense, paraibano. Pastor, eu sou igual painho. O que eu tenho para falar, eu falo. Pastor, eu nasci assim. Não, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o sangue que corre ali?
Eu não estou dizendo para você desprezar as suas origens, mas no dia que você levantou a mão e entregou a vida para Ele, você recebeu esse DNA de Deus, e o sangue que corre nas tuas veias hoje é aquele que diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, você foi chamado para abençoar. Tem alguém te maldizendo, mas você diz assim: eu fui chamado para abençoar, e abençoar está. Uma vez alguém disse para mim assim: pastor, eu fico chateado porque às vezes a gente dá a paz e as pessoas não dão a paz. Eu falei: fiquem em paz. Por quê? Alguém só dá o que tem. Você está entregando o que você tem. Ah, mas eu não recebi de volta. Mas o que está na sua vida, meu filho? Por onde você passa, você vai abençoando. Aleluia! Onde você vai abençoando. Então o que eu preciso entender? Construir na minha casa. Estou construindo. Levantei a coluna do temor ao Senhor. Levantei a coluna do viver para o propósito. Logo, eu gerencio as minhas emoções. E se eu gerencio as minhas emoções, eu tomo cuidado com a língua. Nem tudo que eu tenho vontade de falar, eu falo. E por quê? Porque eu tomo cuidado com as minhas emoções. Nunca respondo alguém quando estiver emocionalmente desequilibrado. Você nunca sabe o que pode sair. Pastor, mas eu sou crente, falo em língua pura, falo em língua, isso é tudo bem. A vigia. Então é nessa hora que você faz o xingamento gospel, ou abençoado. Vai com Deus Santo, no trânsito, né? Alguém que se fechou, tem alguns irmãos de vez em quando abusa, hoje o mesmo deve falar, não. Mas vigia. Eu estava ouvindo alguém e eu achei fantástico quando ele disse assim: ninguém tem o poder de te irritar, só você mesmo. E aí eu entendo central. Ele disse: ninguém tem o poder de te irritar, eles têm o poder de provocar. Agora, irritar ou não é uma decisão sua. Aí eu lembro de Neemias. Neemias está fazendo uma grande obra. E alguém chega para Neemias e diz assim: Neemias, estão falando isso de você. Neemias, estão dizendo que você está querendo aí fazer uma rebelião. Neemias, desce aí para a gente tirar isso ali. Neemias olha e diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Se eu descer para tirar satisfação, a obra vai ficar parada. Neemias está dizendo assim: o que Deus me deu para fazer é muito maior. Eu tenho que ficar me explicando. O que Deus me deu para construir é muito maior do que tem que descer ao nível de alguém que não constrói nada e quer atrapalhar quem está construindo. Ei, a tua casa vai ficar de pé. E qual é a quinta coluna que a sabedoria vai erguer? Erguemos temor ao Senhor, erguemos viver por um propósito, erguemos cuidado com as emoções, gerenciar suas emoções, erguemos cuidado com a língua. E agora nós vamos erguer uma outra coluna. Amém? Vamos erguer? Amém. Qual é essa coluna? Descubra os verdadeiros valores. Descubra os verdadeiros valores. Provérbio 17, 16 diz assim: sobre provérbios, mas a gente está pensando sobre provérbios. Provérbio 17, 16 diz assim: ó, de que serviria o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? De que serviria o dinheiro na mão do tolo? Ele pensa que ele pode comprar sabedoria. Ele não raciocina, ele não tem entendimento. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ó, na vida tem coisa que tem preço, mas tem coisas que tem valor. O que tem preço se compra,
se paga. O que tem valor não está à venda. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, e há uma frase do Dr. Augusto Cury assim, que eu guardo ela, que ele diz o seguinte: aprenda a conquistar aquilo que o dinheiro não compra, caso contrário será um miserável, ainda que seja um milionário. Aprenda a conquistar aquilo que o dinheiro não compra, caso contrário será um miserável, ainda que seja um milionário. E foi justamente isso que o pastor falou quando ministrou as ofertas. Por que, queridos? Porque tem coisa que a gente está buscando, mas é vazio. E aí, por conta do vil metal, olha que interessante, por conta do vil metal, eu estou negociando o inegociável. E deixa eu dizer uma coisa: quando eu passo a ideia para os meus filhos que eles têm que ir em busca de quem paga mais, abrindo mão de princípios que são valores, eu estou ensinando os meus filhos a se prostituir. Ele não tem que ir em busca do que paga mais, ele tem que levar em conta quais são os valores que estão envolvidos dentro disso. É interessante, irmãos, Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Sabe o que ele está dizendo? Se você gastar todos os seus esforços naquilo que é passageiro, naquilo que é vazio, quando você pensar que conquistou, foi embora. Mas quando eu descubro os verdadeiros valores, aí eu conquistei a verdadeira riqueza. Queridos, o dinheiro pode comprar um excelente colchão, mas não é garantia de que vai ter sono. Eu brinco que teve uma época da nossa vida que a gente estava com um colchão só em misericórdia, irmão. Quando eu levantava mais cedo, ela rolava, caía no buraco lá, só Deus para arrancar ela lá de dentro. E não tem revelação, o teu colchão está assim, tem duas pessoas no colchão. Grandão, pesado, né? Então a minha parte do colchão, né, já fica, né? Então eu brincava que a Dolly dizia assim: essa parte do colchão o senhor é mais nossa, não é um buraco assim não, né? O pregador exagera, né? Você já imaginou a cena dela levantando, ela rolou assim: gente, mentira desse buraco do colchão. Não era assim. Mas queridos, o colchão era simples, mas deitávamos e dormíamos, porque o Senhor nos sustentava. Agora tem pessoas que têm as melhores camas, o seu quarto parece um quarto de um palácio, mas se levanta e fica andando pela casa, porque não consegue dormir. Deixa eu dizer uma coisa: o dinheiro pode lhe dar a melhor festa de casamento luxuosa, mas não lhe garante um lar feliz. Mas quando a gente descobre os verdadeiros valores, deixa eu dizer uma coisa: você pode dizer assim: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Glória a Deus. E aí, irmão, porque às vezes você pode estar comendo num restaurante muito chique, e às vezes a gente vê algumas postagens, as pessoas, eu e ela aqui, ó, no tal lugar, no outro. Só que a gente conhece a história, e a gente fala assim: está quase rachado. Estão tentando, mas estão postando. Por quê? Porque isso de alguma forma alimenta o meu ego. Mas aí de vez em quando você encontra aquele irmão ali, ele foi ali um pouco da esfirra. Aí ele fala assim: me veio um tanto salgado, me veio isso, tá? Ah, mas ele não está postando. Não, não está postando.
mas ele tem uma família feliz. Hoje ele não está podendo ir lá no chique, mas nem por isso ele deixou que os verdadeiros valores se perdessem. Deixa eu dizer uma coisa, pastor, o senhor está falando de vida miserável. Não, estou falando daquilo que tem valor, porque não adianta estar comendo num mega restaurante se por dentro está destruído. Sabe por quê? Porque querendo dinheiro no máximo vai deixar para você uma herança que você nem morreu ainda e já estão brigando. Mas verdadeiros valores deixam legados. Deus te chamou para construir uma casa e deixar legado. A geração que está vindo ano depois de você vai dizer assim: eu aprendi algo com meu pai, eu não abro mão. Eu aprendi algo com a minha mãe, eu não abro mão. Eu vou levar para dentro do meu casamento. Eu aprendi valores com meu pai e com a minha mãe, que eu não abro mão. Então, queridos, quando alguém entra na sua construção, vê a sua coluna, temor ao Senhor, vê a outra coluna, viver do propósito, vê a outra coluna, que você gerencia as emoções, olha a outra coluna, cuidado com a língua. Aí quando chega lá diz assim: mas aqui o pessoal sabe diferenciar o que é valor, e aqui o inegociável não se negocia. Ah, não, mas fala isso. Não, meu filho, isso aqui a gente não abre mão. Ah, mas ó, eu dobro a oferta, guarde para você, porque aqui a gente aprendeu a viver que dinheiro não é tudo. Dinheiro é uma ferramenta, e é bom, é bom. A Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, o amor é o dinheiro. O dinheiro é um ótimo funcionário, mas é um péssimo patrão. Se ele se tornar senhor da sua vida, ele te escraviza. Mas se ele fosse um funcionário, e debaixo do temor do Senhor, e vivendo por propósito, gerenciando as emoções, cuidado com a língua, fique tranquilo, você vai dar um bom destino a ele, e você vai ter uma vida próspera. Mas a sabedoria deu a sua casa, e construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Eu queria pensar com você numa 6ª coluna da sabedoria. Vamos para o outro lado da casa agora. A gente já tem 3 desse lado e tem 2 aqui. Você não está vendo, porque as colunas estão escondidas. Mas se pegar a planta desse prédio, eu não sei quantas colunas tem aqui, mas com certeza o engenheiro vai falar assim: ó, tem uma aqui, tem outra ali. E qual é a 6ª coluna da nossa reflexão? Eu chamo essa coluna do recomeçar. Pastor, eu vivo por propósito, eu tenho ao Senhor, eu vivo por propósito, eu gerencio as minhas emoções, eu tomo cuidado com a minha vida. Pastor, eu luto para valorizar aquilo que realmente tem valor, mas eu preciso dizer: tem hora que eu erro, tem hora que eu falo. E eu vim aqui para dizer algo muito forte, que eu nem espero que você dê glória a Deus, mas você vai errar. Você vai errar. E eu não estou dizendo que você vai errar porque você é um profano, um porca. Você vai errar porque você achou que ia sair de um jeito e saiu de outro. Você vai errar porque você achou que tinha o controle da situação e simplesmente fugiu do teu controle. E você tinha certeza que seria perfeito e não foi. Mas o que você faz? Você joga a toalha e desiste de tudo. Você joga a toalha e entrega os povos. Ou você olha para uma coluna que você ergueu e diz assim: eu sei que eu errei, eu sei que eu falei, mas enquanto Deus guiar a nossa vida, enquanto Deus direcionar a nossa casa, aqui tem uma coluna do recomeçar. Se for necessário, comece do zero, mas não entregue os pontos. Se for necessário, comece de novo. Queridos, olha que interessante.
1 ao 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Verso 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu te trouxe até aqui, e por causa de um erro você vai parar. Deus te constituiu, te trouxe até aqui porque algo deu errado, você vai desistir. Não, olha para essa coluna do recomeçar, diz: eu vou começar de novo. Filho pródigo achou que estava tudo ok, vai dar parte da herança que me dá, e ele saiu, só que deu errado, deu ruim. Só que o texto diz: e caindo em si. Que hora a gente vai ter que cair em si. E ali diz assim: voltou a ser como era antes. Ou seja, ele refletiu assim: peraí, para onde eu estou indo? Levantar-me e direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus servos. Aí o texto diz: ele se levantou e foi. Só que olha que lindo, ele achou que ia chegar como um escravo, mas o pai estava de braços abertos olhando para ele e disse assim: filho, eu sou teu pai, venho recomeçar para você. O anel do teu dedo hoje, eu dobro as tuas vestes, eu calço os teus pés. Sabe por quê? Porque hoje tem que recomeçar de Deus para você. E começa. Não desiste não entrega os pontos. Queridos, quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, capítulo 1, a narrativa de Ana, que você conhece bem, não estava tudo bem. O texto diz: de Ana, eles iam para aquela peregrinação. Aí o texto diz que Ana só chorava e não comia. Eu fico pensando, para um crente não comer, que a coisa está feia, né? Se terminar o culto agora, o irmão falar para você assim: vamos lá em casa lá, vou pedir um negócio lá para a gente comer. Se ele falar para você assim: não, vai lá, estou de boa, ora por ele, que a coisa está séria. Sabe o que acontece, queridos? Ana só chorava e não comia. Eucana dava porção dupla para ela, porção de honra. Mas aí o verso 9 e 10 diz assim: e Ana se levantou, com amargura de alma, se levantou, chorou abundantemente, mas se levantou, colocou-se diante do tabernáculo, orou ao Senhor e fez um voto a Deus. Sabe o que é isso? Você tem duas opções: ou fica chorando, lamentando o que não aconteceu, ou você se levanta e diz: hoje eu vou recomeçar. Tem recomeço de Deus. Eu creio. E eu queria pensar numa sétima e última coluna. E essa coluna, eu chamo essa coluna de talvez a coluna mestra. Por quê? Porque eu ergui a coluna do temor ao Senhor, eu ergui a coluna do viver do propósito, eu ergui uma coluna que gerencia as minhas emoções, que toma cuidado com a língua, que descobri os verdadeiros valores. E eu tenho uma coluna de um recomeçar. Mas eu quero pensar com você uma sétima e última coluna. Por quê? Porque a sabedoria construiu a sua casa, edificou, levantou 7 colunas. Qual é a sétima coluna? O amor à palavra. Se essa coluna estiver na sua casa, quando alguém vai dizer assim: vocês temem o Senhor? Vocês vivem por propósito? Vocês tomam cuidado com o emocional, Vocês vigiam no que falam? Vocês entenderam que são os verdadeiros valores? Vocês recomeçam e olham também, amam a palavra. Eu podia esperar mais o que é. Tem
palavra for luz para o seu caminho. Fique tranquilo, tem que orar ao Senhor, tem que viver por propósito, tem que cuidar das emoções, tem que vigiar com a língua. Você descobre valores, você vai recomeçar. Por quê? Porque é a palavra que guia a tua vida. Provérbios 3, verso 1 e 2. Filho meu, não me esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você quer ter uma casa só? Comenta essas coisas. Uma permissão do pastor, posso chamar minha esposa para louvar? Eu queria chamar minha equipe de fé. Vem aqui, minha equipe de fé. Eu disse que eu apareço sozinho para não assustar. Aí como o pastor deixou, eu disse, bem, o pessoal está liberado. Enquanto eles se agitam aqui, olha aqui para mim, deixa eu concluir a mensagem. Existe um texto lindo que eu li com você. E que texto é esse, pastor? Provérbios 23, lá em cima, lá no começo, que diz assim, no começo de tudo, Provérbios 24, do 3 ao 5. Com sabedoria se constrói a casa. Primeiro passo é construir a casa. Mas agora a casa está pronta. Você deu as 7 colunas, amém? Ou talvez está assim, pastor, estou em obra ainda. Mas tudo bem, o importante é que você está em obra. Mas olha aqui o que o texto diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é mais precioso e agradável. Quando você adquire conhecimento e com sabedoria se coloca em prática, cada cômodo da tua casa é adornado. Aí ele diz assim, verso 5: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Você crê que a tua casa vai ficar de pé? A permissão do pastor, só fica de pé, só para parecer que está acabando. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá? Aleluia. Aleluia. Parecia ser apenas
sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então diga assim comigo: eu creio que a minha casa vai ficar de pé, porque é Cristo que me sustenta. Se você crê nisso, aplaude Jesus.